Olá, amigos, amigas, boa noite a todos. Mais uma vez aqui, estamos nessa maratona aí de programas ao vivo, hora 19 horas, horas 20 horas, maioria das vezes contando aí com a presença do Dr. Assad Frangi, que já é do nosso canal aí, que está angariando aí um imenso fã-clube. Nós estamos aí com 10 canais que transmitem. Um desses canais é o Voz Trabalhadora, que tem 500.000 de inscritos. E depois que nós transmitimos com esses 10 canais, a TV 247 nos dá a honra de também transmitir. Isso significa que até 24 horas depois de transmitir ao vivo, nós atingimos aí entre 30, 40, até 50 mil pessoas nas primeiras horas, né? 24 horas. Então, nós estamos cumprindo assim um papel muito importante de nos contrapormos a esta mídia hegemônica, corporativa, familiar e, por que não dizer, sionista, que ela apoia irrestritamente os supremacistas de Israel que estão fazendo um genocídio na Palestina e agora iniciam, né, essa tentativa da ocupação do Líbano, que até o momento tem se mostrado frustrada, mas já matou 2.140 libaneses e esse número está subindo aí o tempo todo, né? Então eu vou passar. Hoje nós vamos ter um pequeno filmezinho que o Dr. Assad mandou para nós e vamos ter dois pequenos infográficos assim que ele também nos mandou. Mas eu vou passar para ele, vai dar uma boa noite, e ele já vai fazer uma introdução. Enquanto ele vai fazendo a introdução, eu vou fazer uma atualização nos portais da Ásia. Quando eu falo Ásia, é Irã, é China e é Rússia, os portais que estão do nosso lado. Mas eu olho também os portais do Ocidente, que eu sou assinante, New York Times, Le Monde, o El País, que para ver como é que... A principal notícia hoje foi o telefonema do Biden para o Netanyahu para discutir o bombardeio ao Irã, que pode ser que, né, até amanhã ou essa madrugada alguma coisa possa acontecer. Doutor Assad, boa noite, mais uma vez, obrigado por atender nosso convite e a palavra é sua. Muito obrigado. Boa noite, Lejean, boa noite a todos. Vamos lá, temos muita coisa hoje para... O tema resistência no Líbano e em Gaza ampliam seus contra-ataques. Então, o pessoal às vezes pergunta aonde estão as fontes, e eu vou pegar fonte dos dois lados e mostrar. Primeiro, o relatório, né, da resistência libanesa, que começa da 00:30 de ontem. Então, eles divulgam isso no final do dia, e vamos lá. Então, à 00:15 de lá, quer dizer, madrugada de ontem, quarta-feira, eles botaram uma bomba em soldados israelenses. Às 4h55, teve uma tentativa de avanço na região de Labuni. Às 7 horas da manhã, teve uma tentativa de avanço de novo na região de Labuni, foi respondida com uma carga de mísseis. Às 9 horas, teve uma aglomeração de soldados ao sul de Maruna Ras. Ao 12h20, teve outra tentativa de um grupo israelita de avançar na região de Labuni pela terceira vez no mesmo lugar e foram recebidos por mísseis. 12h40, teve outra tentativa de avanço na planície de Tufa, em direção a Mais Jabal, e também foram recebidas por mísseis. 1h10, teve outro, na região de Zofolon, teve um bombardeio em cima de uma aglomeração israelense. Ao meio-dia, às 13h30, teve outra tentativa e avanço em Mais Jabal, e também foram recebidos por mísseis. Às 2 horas,
tiveram um bombardeio em cima de Kiryat Shmona, na Palestina ocupada. Às 2h também teve um outro bombardeio em cima da colônia de Kfar Jalad. Às 2h também teve um outro bombardeio em cima da colônia de Meskfa'am. Às 14h40 teve um ataque onde eles estavam na colônia de Al-Manara. Às 14h40, nesse mesmo horário, também foram atacados um agrupamento em Krom el-Marrah. Às 15h15, eles também atacaram uma outra tentativa em Ras Nakura, que aí já é no lado oeste da fronteira. Estamos falando de uma fronteira de 130 quilômetros. Às 15h15 também foi atacada a colônia Kfar Jalad. Às 16h, o vale em Balida. Às 16h, atrás da cidade de Marun Ras. Às 16h45, foi atacada a cidade de Safad. Às 16h45, novamente foi atacada a colônia de Hatzur. Às 16h45, também a colônia de Amnon. Às 16h45, também a base militar de Ram, que fica no Golã. Às 17h35, na região de Ras Nakura, que é aí no Líbano, também teve uma resposta. Aí eles fecharam o dia, né? O que eu quis dizer com isso? Desde a madrugada, só bater. Quem está achando que a resistência, já perderam, já entraram no Líbano, olha, um único informe do que aconteceu durante o dia. O que significa isso? Significa que é um controle perfeito das missões militares que têm de ser feitas. É isso que se relaciona com a conversa do vice-secretário-geral Naim Qassem há menos de 2 dias. A resistência libanesa está se recuperando de uma forma fantástica e daqui a pouco a gente vai postar o mapa do que está acontecendo, as regiões e, literalmente, as regiões dentro da Palestina ocupada. E nós vamos ver claramente que a resistência está muito bem, já se recuperou do impacto emocional da morte do Said Hassan Nasrallah e já está atuando de uma forma pressionando. Então, isso faz o quê? Faz que todas as conversas do outro lado da fronteira, elas percam a sua credibilidade. Alguém que está falando que está ganhando a guerra, eu passei apenas o que aconteceu e até hoje, 7º dia de ataque terrestre ao Líbano, não conseguiram avançar nenhum centímetro. Agora, entrar para sair, isso não é avanço. Agora, segundo as notícias do Exército de Israel, 360 mísseis foram lançados do Líbano em direção a Israel desde quarta-feira, madrugada de quarta-feira, que é exatamente esse horário que eu falei a respeito do lançamento. 360 mísseis dito pelo Exército de Israel. E segundo os noticiários, o Exército já reconheceu 11 mortos e 168 feridos desde os 7 dias que está tentando invadir o Líbano. Então, dos dois lados, as notícias estão batendo e estão mostrando. Então, isso é significativo em que sentido? Significativo no sentido político do que está se fazendo. O Líbano não tem nenhuma negociação sendo feita séria de tentativa de cessar fogo. O lado israelense está procurando uma conversa com Biden. Vai conversar o quê? Provavelmente não é o ataque ao Irã, é o contra-ataque que o Irã vai realizar e o grande impacto que pode causar. Eu não acredito, né, que realmente eles estão ainda discutindo se vai atacar, não vai atacar, isso tudo é para boi dormir. Eu acredito que eles estão discutindo a repercussão que o Irã dará a ser atacado. Se ele for atacado nos seus
postos de petróleo, suas instalações petrolíferas ou suas instalações nucleares, como que é para chegar até lá, aonde vai se refugiar depois dessas batidas, qual vai ser a posição dos países árabes que já disseram que não vão se meter na história. Portanto, o provável caminho que Israel pode adotar é passar em cima da Síria e do Iraque e tentar entrar no Irão. Com isso, também limita muito as cidades que, teoricamente, ela poderia bombardear. Porém, esse é o caminho reto que leva até Teherã. Isso em entendimentos militares a gente entende. Agora, você chegar até Teherã, você vai levar horas e os radares desses países, bem ou mal, vão descobrindo. E se Israel tomar a iniciativa de já responder com seus mísseis hipersônicos, ela vai levar 15 minutos para chegar até Israel. E pode ser que esses aviões não tenham nem lugar para voltar. Então, vão pousar onde? Vão pousar na Turquia? A Turquia está querendo, já tem os seus problemas internos, não vai estragar todo o relacionamento com o Irã, sua economia bastante badalada, em grande problema, e, ao mesmo tempo, vai parar onde? Vai descer na Rússia? Vai descer onde? Em países árabes? Os países árabes estão falando, pelo amor de Deus, nem chegam perto, que a gente não vai querer. E, então, a grande discussão, ao meu entender, geopolítico entre o Biden e o Netanyahu, principalmente o Netanyahu com o Biden, e como que vai ser a resposta iraniana e como que é possível você parar com isso, né? Então, essa é o grande tema, né? E o pessoal está dizendo que a bateria do celular do Netanyahu acabou e caiu a ligação, né? Gozação, né? Gozação. E, fora disso, a mídia de Israel está cantando vitória, só que diariamente, com aproximadamente 250 mísseis, que o próprio israelense está falando, a população está dormindo ou nos abrigos ou próximo aos abrigos. Todas as cidades do norte de Israel estão sendo bombardeadas, os assentamentos, as colônias, todos eles estão sendo abandonados. E Haifa começou a receber também alguns mísseis direcionados a áreas não militares. Consequentemente, você tem esse grande problema. Então, a ampliação dos ataques, os contra-ataques, principalmente no Líbano, já que Gaza continua. O que teve há 2 dias em Gaza foi um comando, uma emboscada feita em Khan Yunis, que é exatamente a primeira cidade mais distante que você tem e que Israel já imaginava não ter absolutamente nenhuma resistência. E aí foi feito uma emboscada com sucesso. Com sucesso porque a gente já sabe se eles falaram que já deu certo. Agora, quando eles mandam ainda o vídeo, a coisa vai ficar muito mais feia para quem está na política negando o que está acontecendo. Então, em Gaza continua o status militar favorável à guerrilha, vamos dizer, chamada do Hamas, e no Líbano, parece que o Líbano já absorveu o grande momento dos pagers quando se explodiram, e a morte do Hassan Nasrallah. As negociações estão totalmente fechadas, o Irã se declarou na frente de guerra de todo esse processo, porque se foi feito em Gaza, no Líbano, atingiu praticamente a alta cúpula do Irã, não no aspecto militar, mas no aspecto ideológico, no aspecto islâmico e no aspecto que realmente, se os Estados Unidos está se declarando abertamente a favor de Israel, eu também vou me declarar abertamente a favor dos meus aliados. E então é essa a grande questão. O Líbano teve uma tentativa da ala política pró-Ocidente em tentar acelerar o processo de presidência da República, explorando
trechos da conversa do presidente Berri, e que hoje se demonstrou que isso é totalmente ineficiente. Não deve ter presidente da República no Líbano, a não ser que haja provavelmente um grande acordo geral. Então, o foco volta a ser não somente as operações da resistência libanesa, do fracasso inicial e até hoje do exército de Israel entrar em território libanês, e, naturalmente, não a certa ação agressiva que Israel faria contra Teherã, né? Então, isso é importante colocar, talvez, as definições do que está acontecendo. O Irã respondeu à morte de Ismail Haniyeh, à morte do seu chefe e um dos seus chefes responsável pelo dossiê libanês, e também pela morte do Said Hassan Nasrallah. Então, isso acabou aqui. Agora, Israel está dizendo, não, eu ainda vou rebater. Então, na verdade, ela não vai rebater, ela vai abrir uma nova agressão declarada contra o Irã. Então, isso parece ser uma postura certa. Pode acontecer alguma coisa de repente, também pode, mas os detalhes diplomáticos políticos dizem isso. E aí a gente tem que esperar a resposta que o Irã já declarou, que não vai ser uma resposta de brincadeira. Vai ser, aquela paciência estratégica já acabou. Então, qual seria o papel dos Estados Unidos? Vai recolher o Israel ferida, vai querer ir bater com a bucha de canhão do Netanyahu de novo, jogar todo o projeto de Israel na bucha de um canhão, ou vai ser o início de uma tentativa de negociação generalizada. Eu acredito que a gente ainda está naquela luta, né, num desses rounds, e os sinos da diplomacia ainda não tocaram e não estão presentes. Então, nós estamos perante alguns dias, algumas semanas, talvez um pouco mais, alguns meses, de confronto para ver quem vai torcer o braço de quem. E a única diferença magna em tudo isso, que os conflitos têm sido dentro da Palestina, algo que Israel nunca testou. Isso significa o quê? Significa que a pressão interna, a sociedade israelense pode tomar a iniciativa de dizer, não, basta, a gente precisa sentar e conversar. Como eles têm dito, está errado o que a gente fez, a gente não tem que se precipitar em ir mais longe, se a gente consegue ter força em qualquer hora, vamos escolher a hora certa. 7 de outubro não fomos nós que escolhemos, foram os palestinos, a guerra do Líbano não fomos nós que estamos escolhendo o horário, então está na hora de a gente parar, se reorganizar, para depois voltar a bater. Essa é a ala que entende que eles não estão ganhando a guerra, estão perdendo, mas não perderam o senso sionismo, o senso de expansão. Eles só querem adiar isso. E é essa que parece ser a grande política dos Estados Unidos, do Biden, e acredito que o Trump não deve ser diferente. Gente, vamos chegar, perdemos, vamos tentar nos recuperar para dar o chute lá na frente. Agora, vamos ouvir o que pode acontecer. A Luísa está baixando aquele vídeo que você mandou, e eu quero ler para você aqui e para os nossos telespectadores a manchete principal nesse momento do jornal El País, que é o principal jornal da Espanha, da burguesia, claro, e um dos principais da Europa, né? Biden e Harris, então a vice-presidente e a candidata do Partido Democrata, conversaram com Netanyahu, viva voz, né? Com Netanyahu em meio à tensão sobre a retaliação contra o Irã, que Israel anuncia como sendo letal. E aí o lead da matéria é o seguinte: Teherã envia seu principal diplomata, que é o ministro das Relações Exteriores, à Arábia Saudita e ao Catar, e eleva o tom de uma possível resposta se sofrer um ataque. Tem outra manchete
aqui na parte de baixo, um historiador israelense, Avi Shlaim, abre aspas, Netanyahu quer arrastar os Estados Unidos para um confronto com o Irã, mas não conseguirá. Bom, aqui nenhum dos jornais que eu li, quer dizer, eu li só as manchetes, né? New York Times, e eu li também os da Ásia, né? Nenhum dá nenhuma pista, só assim, dizendo que Israel reafirma que vai atacar, mas não tem nenhum vazamento, né, do conteúdo, do detalhe aí da conversa, né? Então, não sei se dá para esperar amanhã ou depois da manhã alguma. A verdade é que já tem 10 dias que o Irã fez a retaliação e até agora não tem nada, né? Tem aqui uma notícia no jornal Times of Israel, e é uma novidade que nós comentamos de leve, que não é. Nós falamos de pessoas que estão saindo do exército, como é que fala assim, dando baixo, deserções, né? Mas tem uma novidade aqui, que está no Times of Israel, né? É que os soldados não saem do exército, mas estão exigindo, eles estão parando de combater. Eles não estão participando da guerra lá no Líbano e exige que o Netanyahu volte a discutir essa questão dos reféns no Líbano. Parece que então está completamente esquecido, já ninguém mais fala nada. Bom, são esses assuntos aí que estão aí nas manchetes desses jornais lá do Oriente Médio, que é o telefonema, que não tem novidade, mas Israel insiste em um ataque letal. E essa questão desses soldados que estão pressionando para o acordo com os reféns, né? Eu acho o seguinte, essa é a tônica das conversas hoje, né? A gente está vendo um grande... É como você tivesse um cara forte, está sangrando no pé, está sangrando no braço, e está machucado, e ainda quer ir para a luta e totalmente confiante que vai atingir. Então, quando o Netanyahu eleva o tom para algo que não é do tamanho dele, quando você fala de um Putin, você tem 200 milhões de habitantes. Quando você fala do Irã, você tem 80 milhões de habitantes. Quando você fala da Arábia Saudita, você está falando de 40 milhões de habitantes. Agora, quando você tem 6, 7 milhões de habitantes, e você quer falar em nome de 330 milhões de americanos, não tem uma lógica na diplomacia internacional. Quando a gente fala, olha, Israel está querendo, ela põe os Estados Unidos no bolso, eu volto a dizer, não é uma luta do Netanyahu, é uma luta dos Estados Unidos como um grande império econômico, militar, que precisa de seus peões para entrar na guerra e brigar. Então, Netanyahu está se colocando o inverso, está se colocando como o grande líder dos Estados Unidos, aproveitando esse momento eleitoral no qual o sionismo internacional consegue, através de pressões sobre os delegados que elegem, na verdade, e não sobre o povo norte-americano, consegue, talvez, mudar o balanço das eleições mais favorável a um dos dois lados, e que a gente sabe claramente que o Netanyahu prefere o próprio presidente Donald Trump. Então, a questão é essa. Eu não vejo que os Estados Unidos abrirão mão do seu poderio como um grande império, arriscariam perder não somente Netanyahu, mas perder todo o Estado de Israel, todo aquilo que eles construíram junto aos países árabes do Golfo para se firmarem, por causa de uma ação que qualquer militar pode dizer: é impossível você chegar até Teherã, causar um impacto letal, como ele usou as palavras, você destruir instalações distribuídas em todo esse terreno, achar que você vai poder acionar
armas nucleares e voltar para casa e ainda ganhar Gaza, que você nem conseguiu entrar, e muito menos o Líbano, que você ainda nem pôs o pé. Então, isso qualquer cara ajuizado, qualquer político ajuizado, está entendendo o que está acontecendo. Cada dia que passa, o que o Netanyahu está procurando? Ele está procurando dar um tapa num gigante e os Estados Unidos chegar e falar, não, agora eu te protejo contra o Irã, eu vou fazer isso, não sei o quê, mas você vai sair um herói no seu país. Agora, ele está dizendo, eu não quero ser herói somente, eu quero dominar o Oriente Médio, eu quero colocar todo mundo de joelho. Quer dizer, são dois pontos totalmente insanos, se a gente olhar a geografia da região, se a gente olhar a divisão de poderes que tem, e acompanhar os últimos acontecimentos, desde o Afeganistão, o Iraque, a presença das tropas americanas, e o que aconteceu em Gaza, e o que está acontecendo hoje no Líbano. Então, parece que os sonhos, a mente que subiu na cabeça do governo de Israel, não é responsabilidade somente do Netanyahu, mas de uma boa parcela da população que apoia esses caras para irem para mais um confronto, que está sendo em discussão. Agora, o que eu imagino que possa acontecer, lógico, baseado nos fatos e não baseados naquilo que a gente deseja ou a gente imagina que vai receber isso por grafia, por psicografia. Não. O que está acontecendo é que Israel se demonstrou que não é um país que só consegue se defender militarmente sozinho, sem apoio dos Estados Unidos, e os Estados Unidos está num momento que sente que a pressão chinesa, a pressão da Rússia e a pressão do próprio Irã é muito maior do que ele vai poder entrar em guerra e achar que sai vitorioso. Os seus grandes aliados do Golfo Pérsico já demonstraram que não há nenhum interesse em entrar. A visita do Ali Arkaji, que é o ministro do exterior, e se reuniu com seu colega saudita, é uma demonstração que está tudo bem entre nós, você não é o inimigo, nem você é meu inimigo. Então, vocês ficam tranquilos. Agora vocês vão ter que dificultar esse Netanyahu. E o que o árabe vai dizer? O que exatamente já tem sido dito. Nós não vamos ter nada com Israel até eles resolverem a questão palestina. Eu vou cuidar do meu país. Eu não vou confiar totalmente nos Estados Unidos. Eu já chamei a China, já fiz as pazes com o Irã. E eu não vou queimar o petróleo que está aqui por causa de um maluco vindo de lá. Então, os Estados Unidos vai contar com o quê? Com 30, 40 mil homens que estão nessas bases, vão voltar em véspera de eleição, aí está todo mundo empurrando o problema, quem sabe cria juízo e termina. No momento, não vejo nenhuma ação política, diplomática em andamento, mesmo nos bastidores, que a gente fica fuçando aqui ou lá, e realmente vamos verificar, vamos ver o que os democratas deram de sinal verde para ele fazer. Vamos ver, vamos ter que esperar e ouvir e verificar não o que ele vai fazer, mas a resposta que ele terá. E é isso que o mundo está esperando. Então, já temos aqui aqueles... Vamos ver se nós vamos passar primeiro... Vamos ver o que é essa... Aqui, primeiro é esse vídeo aqui, ó. Quer explicar? Esse aqui é da resistência, né? Esse vídeo é uma continuação dos vídeos feitos pelo Hudhud. O Hudhud é um pássaro que sobrevoou e definiu a área da direita. Som. É Israel, né? O mapa de Israel, né? É isso. Se puder baixar um pouquinho o som do
vídeo. Não sei se a Luísa está ouvindo. Eu não consigo. Eu não consigo. Consigo. Baixei. Então, aqui é uma definição de Haifa. Existe uma definição das localidades em Haifa. Essa aqui é uma área industrial chamada Kiryat Nahum. É uma área industrial de fabricação de todo tipo de indústria. Aqui é a refineria de Haifa. É exatamente o que está sendo colocado na tradução. Então, você imagina uma salva de mísseis que pode acontecer nessa refineria, que é uma das principais de Israel. Aqui continua sendo uma área industrial chamada Kiryat Ana. Essas imagens são de alta definição, naturalmente, e elas dão ideia do que se consegue identificar, e são os pontos que a gente chama de infraestrutura da cidade. Continuando aí. Esse drone filmou Israel sem ser abatido. Isso, né? Isso sem ser abatido. Aqui nós temos a indústria, que são também, eles deram um nome. A automobilística? São indústrias de todo tipo, né? A imagem não é bem... nós temos uma imagem de 360 graus, por isso que ela parece distorcida. Olha uma estrada que sai praticamente e chega numa base militar chamada a base de Mishar. Essa base é a conexão de todo o comando do norte com Tel Aviv. Então, são telecomunicações militares definidas num pequeno morro ao norte de Haifa. Essa aqui é uma outra base chamada de Mashar Carmel. Também ela é responsável pela defesa aérea, e aí se vê as baterias, aqui é um radar, e se vê as baterias do Dome, as baterias principais da defesa antiaérea, são outras duas aqui, e eles até definem aonde que fica o comando e os quartos dos soldados e dos oficiais. A partir daí, eles colocam essa aqui é a Universidade de Haifa, é um aglomerado chamado Ksai Rabin, aqui é a Universidade de Haifa, e dentro da Universidade de Haifa existe uma torre, que é essa torre que a gente vê, é a Torre de Ashkol, e atrás da Torre de Ashkol, você vê que no telhado dessa torre está cheio de antenas militares que servem de comunicação. Quer dizer, as comunicações militares estão instaladas dentro da Universidade de Haifa. Aqui existe uma estação de teleférico dentro disso, então até as áreas civis e turísticas estão sendo mapeadas. A partir daí você tem as aglomerações habitacionais, aqui passa a ser as habitações das pessoas, dos bairros, dos condomínios. Também é um sinal que todas elas estão mapeadas. Esse é um shopping, o Grand Canyon, é um shopping center em Haifa, e aqui dá para ver agora as comunicações, né, entre as estradas e alguns túneis subterrâneos. Esses túneis subterrâneos, que seriam das estradas, são transformados em hospitais. Há um tempo atrás, 2, 3 semanas, eles fizeram isso. Então, esses túneis, eles têm a utilidade de se transformar em hospitais subterrâneos em caso de um ataque, de um bombardeio. Isso eles nunca imaginaram ter feito, mas agora estão precisando entender que tem que construir áreas de reservas. Esse é um hospital, Hospital Benitzion, também é um mapeamento da cidade de Haifa, praticamente está muito melhor que o Map Google, né? Que o Google Map. Essas definições. Agora, essa aqui é uma base militar de Zaif.
Então, muita gente criticou, não, esses aqui era tudo filmagem. Bom, se eu consigo filmar o centro de comunicação militares, as bases nisso, então, para que existe o principal estrada em Haifa? Essa aqui é outra base de Kiryat Eliezer. Você consegue identificar até a posição dos radares, né? Os radares e do dome que eles utilizam como defesa. Aqui é o comando BMC. O BMC é nada mais que o comando do quartel onde você tem toda a sua inteligência. Essa é a base de Stella Maris. É uma base também militar de observação e ela fica bem próximo do litoral norte. Ela possui sistemas de defesa e, a partir daí, nós temos o lindo mar de Haifa. Esse é o terceiro vídeo, desta vez, que coloca detalhes vamos dizer, da Força Aérea do Hezbollah nisso daqui. À direita é o Golã, à esquerda é a cidade de Haifa. Então, o que significa esse vídeo ser solto hoje? Significa que o Hezbollah se recuperou do choque e está conseguindo voltar a trabalhar seu marketing, sua política, mostrar que ele é capaz de bombardear todas essas regiões, e é um sinal que nós vamos continuar o planejamento que foi definido antes, e no qual o próprio Said Hassan Nasrallah disse que a parte militar é totalmente independente, tem todo o seu poderio e suas decisões definidas, e nós, como políticos, ele se definiu como políticos, só temos que fazer a defesa, do que nós estamos avançando em campo. Esse é o terceiro vídeo. Naturalmente, vem no momento de elevar plenamente o moral das tropas do Hezbollah e diminuir e menosprezar, ou de certa maneira, deixar bem claro que toda a defesa, as bases militares estão abertas. O que é importante esse vídeo? Esse vídeo mostra que a grande força de drones usadas pelo Hezbollah não depende necessariamente de GPS, de satélites para serem guiados. Eles podem serem guiados por inteligência artificial. Por exemplo, se você pega todo esse mapa que eu mostrei e você cria sensores de altitude, como é feito esses drones? Sensores de imagem, sensores que você faz os cálculos pela inteligência artificial, você consegue fazer um drone chegar ao destino dele, passando entre os prédios e atingindo a área que interessa. No grande ataque à base, à unidade 8.200, que fica em norte de Israel, a 1,5 quilômetros do centro de Tel Aviv, e que nela o comando principal do 8.200 foi atingido, você teve a morte de 22 oficiais e 78 feridos, ditos pelos serviços de inteligência e de informações da Europa. Não foi um dado que a gente pegou da mídia do Hezbollah. O Hezbollah não sabia, literalmente, qual foi a precisão dos danos. Sabia muito bem que ia atingir o alvo. E essas imagens, para quem trabalha com inteligência artificial, trabalha com sistema eletrônico, sistema de inteligência de medições de altitude, de velocidade, de mapa, de reconstrução de imagem de 360 graus, sabe muito bem o avanço tecnológico que o Irã chegou a ter, naturalmente compartilhando isso com o Hezbollah, compartilhando provavelmente com a Síria, até com o Iêmen e com a Rússia, em primeiro lugar. Então, quando você passa um filme desse,
desta maneira clara, é para você tirar a lição que você está totalmente descoberto. Assim como Israel mapeia o Líbano, tem seus aviões viajando, conhece cada bairro, sabe muito bem que não tem mísseis nas casas que está destruindo e nas localidades que ela está fazendo, ela agora tem que entender que isso está acontecendo nos combatentes que estão contra-atacando. Segunda coisa, a guerra é muito importante. Ela não está mais feita somente em solo libanês. Ela está sendo feita em solo da Palestina ocupada. Significa que diariamente, a cada noite, segundo os israelenses, entre 1 milhão e 2 milhões, e quando não chega a 5 milhões de habitantes, vão dormir nos abrigos com medo de um míssil atingi-los. Agora, em que localidade que vai atingi-los, isso a gente deixa para os combatentes militares decidirem. A grande pergunta que aparece sempre é o que os árabes poderiam fazer nesse momento, né? Seja árabes do norte da África, seja árabes do entorno ali, mas a gente sabe a resposta, né, Assad? Não tem a menor possibilidade de governos árabes entrarem no conflito ali, né? A gente tem que entender que cada governo tem sua forma de... Assim como um cantor, ele só pode fazer uma música, uma canção revolucionária, emotiva. Um escritor pode fazer um texto que dê moral ao seu exército. Nós só podemos ficar aqui numa live comentando, esclarecendo as pessoas. Cada um tem sua forma de luta. A luta principal, armada, ela só é possível quando você tem uma aproximação geográfica muito grande. Eu vi hoje uma imagem do Iraque, no qual existem voluntários reescrevendo seus nomes, entregando dinheiro para apoio da resistência, e uma outra fila de voluntários para eventual expansão da guerra. Então, é claro que o Líbano não está precisando de mais combatentes. Depois você não treina um combatente 1 semana, 2 semanas. Mesmo assim, existe uma manifestação popular, principalmente no Iêmen, de ofertar voluntários que queiram participar da guerra. Isso significa o quê? Que no momento que você pode estar sendo derrotado, você chama essas pessoas para lutar na guerra. É possível passar pela Síria? É possível, você consegue fronteiras entre o Iraque, a Síria e o Líbano. Então, numa guerra duradoura, que pode ir 1 ano, 2 anos, você vai precisar de combatentes, você pode mobilizar um monte de combatentes a serviço da guerra do fronte do Líbano. É mais difícil o fronte de Gaza, mas hoje eu tenho visto alguns vídeos de críticas violentas internas sobre o papel desempenhado pelo general Sisi, de praticamente ter abandonado e nem ter tido ameaças, ou no mínimo ter ameaçado com mobilização do exército para reduzir a pressão sobre o pessoal de Gaza. Isso é muito significativo, porque a censura militar egípcia era 10 vezes pior do que qualquer ditadura em pleno período de guerra, e nós sabemos que o sentimento egípcio popular ele é totalmente favorável ao pessoal de Gaza. Tanto que o Mohamed Morsi, quando venceu as eleições, ele venceu pelo apoio enorme que ele teve da Irmandade Muçulmana, que é a mesma ideologia adotada pelo grupo Hamas. Então, o Egito é hoje um país que está mais preocupado em não se desmoronar, mas numa guerra prolongada que pode ir 1 ano, 2 anos e ampliar, que você começa a ter derrotas israelenses mais importantes, você pode também ter uma reviravolta no comando militar do Egito e na política do Egito.
Hoje, quando o pessoal comenta o que você acha dos árabes ou tal, eu acho maravilhoso o que o Mohammed bin Salman fez, apesar que eu não concordo muito com todas as políticas da Arábia Saudita, mas ele falou, entre eu os Estados Unidos achar que eu estou do lado de Israel e a população toda achar que eu estou do lado de Israel, eu não vou me meter nisso. Eu já vou criar uma meta. A minha meta, eu só falo com o judeu e com o sionista na hora que tiver a solução de 2 países palestinos. Fora disso, não me procuram mais. Agora eu vou me preocupar com outras coisas. A China já me colocou a par com o Irã, eu não vou lutar para o Irã para defender Israel. Eu, na verdade, trouxe Israel para me defender, eu estou vendo que não consegue nem se autodefender. Isso não foi uma dedução recente, é uma dedução no momento que os mísseis do Iêmen começaram a ultrapassar a cidade de Jeddah e começaram a chegar ao Mediterrâneo. E não é só os mísseis, né? Os grandes drones iemenitas conseguem fazer uma volta, olha o caminho deles. Eles vão, para quem tem um pouco, vê isso no mapa, né, que numa outra oportunidade a gente coloca, os aviões saem de Sanaa, direção ao sul, entram na Etiópia, percorrem o Sudão, percorrem o Egito na parte onde você não tem grandes populações, faz o contorno no Mediterrâneo e entra em Tel Aviv pelo mar. É um caminho fantástico, de mais de 2.000 a quase 3.000 quilômetros. Então, por que os radares não pegam? Porque você não tem radar no deserto egípcio, você não tem radar no Sudão que resolve esses problemas. São aviões que aprenderam a voar a alturas inteligentes e eles conseguem chegar. Então, quando o pessoal fala, mas o Iêmen, uma hora eles vão conseguir colocar radares e derrubar os mísseis. Não vão, eles não estão conseguindo nem catar os drones, imagina ainda os mísseis supersônicos. Então, a tendência é piorar. Israel está num momento militar, e os Estados Unidos, por trás dela, que não tem possibilidade de fazer aquelas defesas teóricas. Nossos mísseis derrubam os mísseis deles. Não é nada disso. Não é nada disso. Isso fora a política de assassinato que mostrou que ela não consegue resolver nada. E a destruição fizemos em Gaza, agora destruíram um bairro de Beirute. Para quem não sabe, o que está sendo bombardeado em Beirute é um bairro. É um bairro, mas que tem 1 milhão de habitantes, quer dizer, ainda é menor que Itaquera, da regional de Itaquera, que tem 3 milhões de habitantes. Mas é uma área que você está bombardeando, você tem muito, muito prédio para bombardear, ela está bombardeando algumas áreas, a população civil já se distribuiu em outras regiões, e o que vai acontecer? Vai continuar bombardeando hoje, amanhã, só destruição. E tudo isso vai ser reconstruído. Então, aqui não tem nenhuma vitória militar. Você pressionar para o outro se ajoelhar, tá bom, você está tentando, não deu certo. Matou, não deu certo. Agora você vai querer pegar o gigante que está em Teherã, o que vai ter de resposta? Se os pequenos você não conseguiu fazer nada, você vai pegar o gigante? Então, é uma estrutura, militarmente, vai ser estudada daqui a 100 anos, nossos tataranetos, sei lá. Puxa, apareceu um idiota militar chamado Netanyahu? Apareceu. Só que, lógico, eu vou deixar uma ressalva escrita. Ele não era um grande líder militar, ele era a bucha de canhão de um império chamado Estados Unidos. Ele tentou fazer o que os outros querem, achando, toda vez que alguém me elogia demasiadamente, me aplaude demasiadamente, eu tenho que desconfiar, isso é a natureza humana. Todo o Congresso aplaudiu, deu força, subiu na cabeça dele que ele realmente tem tudo isso. Agora, quando você analisa isso pelos caras mais adequados, mais equilibrados, eles estão falando para ele, calma, você não pode. Você quer ir, você vai, mas dessa vez nós não temos força para te ajudar a se reerguer. Então você pode, todo o nosso projeto de 70 anos, que não é somente o projeto de Israel, né, porque pensa que é isso, é o projeto do Ocidente, o projeto dos Estados Unidos, para dominar todo o Oriente Médio, está indo para a cucuia.
desde 1973, o Israel não teve absolutamente nenhuma vitória a mais. Só derrotas no Líbano em 82, depois em 2000, 2006, hoje em Gaza, entrou em Gaza, saiu de Gaza, voltou para Gaza. E o que é? A população é assassinada, os inocentes morrem, vêm os filhos e reconstrói tudo. E é isso que está acontecendo no Líbano. O Líbano, agora, em termos de tempo, né, que eu fiz a leitura no começo da live, de no mínimo 20 operações militares que foram feitas somente de ontem para hoje, citando, eles estão muito melhor que meus funcionários que me dedicam todo dia, o que eles fazem. Esses caras são muito melhor em dizer, olha, nós batemos aqui. Agora, como que isso é composto? Existe um comando, existe uma organização que, como o Sheikh Naim Qassem disse, não foi atingida absolutamente pela morte de alguns líderes e dos seus e a substituição por seus vices ou seus substitutos. Isso é uma coisa muito interessante eu explicar também. Toda a parte ela é organizada em cima de hierarquias, né? Então, o Exército Brasileiro ele é organizado na mesma hierarquia das tropas romanas de 2000 anos atrás. A tropa romana, para cada 3 soldados, ela tinha um cabo. Para cada 3 cabos, tinha um sargento. Para cada 3 sargentos, ela tinha um tenente. Para cada 3 tenentes, tinha um capitão. Para cada 3 capitães, tinha um major. Para cada 3 majores, tinha um tenente-coronel. Para cada 3 tenente-coronel, tinha 3 generais. E aí, para cada 3 coronéis. E para cada 3 coronéis, você tinha um general. E para cada 3 general de brigada, você tem um general de divisão, exército. Isso, de divisão e de exército. Então, isso é uma hierarquia chamada de 3. E ela é usada na maioria dos exércitos. A hierarquia que o Hezbollah deixou e mostrou é que também, para cada comandante, ele tem 2 substitutos, um vice e um substituto. Então, é uma organização diferente. Agora, como isso se espalha, é talvez a mesma hierarquia usada na guerra dos algerinos contra os franceses, que você conseguia ter um líder e depois você não sabia quem era o terceiro líder. Não é como o exército, você tem o nome das pessoas da hierarquia, porque é uma coisa aberta. O soldado vai saber quem é o major, quem é o tenente, quem é o coronel. Mas nos grupos menores, que são muito ágeis, um grupo às vezes não conhece o outro grupo, tem uma conexão pequena, mas extremamente eficiente, de maneira que você destrói uma ala, a outra ala assume, pega e vai para frente. E essa que parece ser a grande organização do Hezbollah, que é impossível a inteligência conseguir entrar em toda a sua organização. Primeiro, porque a formação dos grupos nessas cidades e vilarejos são praticamente todos parentes, entre irmãos, primos, sogros, genros. Então, é uma organização familiar. Tiveram um treinamento e, quando se mobilizou, a coisa foi muito, muito organizada. Tem um professor universitário que fez um artigo num dos jornais libaneses, e ele disse o seguinte: eu nunca imaginei que meu colega de aula, que dava aula comigo, era um combatente do Hezbollah. E eu só descobri quando a guerra começou e ele acabou morrendo e o pessoal do Hezbollah publicou a foto dele. Ele era colega de universidade em Beirute e não sabia disso daqui. Consequentemente, isso é o que faz com que a recuperação seja extremamente rápida. Agora, essa segunda aparição do secretário-geral, o atual secretário-geral interino, né, o Naim Qassem, ela voltou a dar uma moral, uma organização, olha, está indo tudo bem, calma, e vejam o que está acontecendo. E, como eu te falei no começo da nossa conversa, o próprio exército de Israel declarou que somente
ontem, desde a madrugada de quarta-feira, no horário deles, 360 mísseis atingiram a região de Haifa e Safad e o norte da Palestina ocupada. Assad, eu queria te colocar assim uma questão mais teórica e ética. Eu lecionei 25 anos na universidade, ciência política. Os alunos tinham que ler no semestre pelo menos 4 livros, né? 2 do espanhol Savater, um do brasileiro João Ubaldo Ribeiro, sobre política, e o básico, que era o Maquiavel, né? O Príncipe. E aí eu queria te mostrar aqui. Que barulho é esse aqui? É o seu? Está aberto aí? O microfone? Não. Foi aqui. Eu queria te mostrar qual é a ética. É um artigo do Jeremy Sharon, que no livro do Príncipe, aquela frase que a gente fala por aí, os fins justificam os meios, é uma passagem do livro, né, de Nicolau Maquiavel. Né? Então, na verdade, são conselhos que ele dá a um príncipe. Ele tinha ficado desempregado, né? Aí ele queria voltar para o cargo, e aí houve a troca de comando lá. E aí ele, então, uma forma dele mostrar para o novo príncipe, ele ofereceu esse é uma série de conselhos, né? Bom, olha este título aqui, Assad. Tudo é justo na guerra do Líbano? Interrogação. Aí, quando se trata de remover o Hezbollah, especialistas israelenses dizem que sim. Eu vou repetir. O Jeremy Sharon pergunta: tudo é justo? Vale tudo na guerra do Líbano? Aí ele mesmo responde: quando se trata de remover o Hezbollah, aí não é ele que responde, mas especialistas israelenses dizem que sim. Ou seja, para remover o Hezbollah, Assad, se precisar, nós mataremos todos os libaneses. O que você acha desta ética israelense, Assad? Essa não é a ética deles, na verdade, esse é o objetivo deles, é o que eles fazem. É o objetivo, é. A grande ignorância que eles têm em relação ao libanês é que eles acham que nós consideramos o que a mídia, que o Hezbollah é iraniano, que os combatentes do Hezbollah são iranianos. Eles não entendem, talvez porque a vida deles é de mercenários que veio da Polônia, da Ucrânia e de outros países, e eles não têm a vinculação da terra. Mas o combatente do Hezbollah, que é de uma família xiita, que é libanês, ele tem raiz desde os anos 700, desde a criação do islâmico. 1.300 anos de raiz no Líbano. Não só no Líbano, em uma parte da Síria, uma parte da norte da Palestina. Então, eles imaginam que é assim, simples, eu vou tirar eles. Os palestinos que estavam lá, eles levaram tudo, e até hoje os palestinos, em número demográfico, em demografia dentro do Israel, são maiores que daqui a pouco que os próprios israelenses. Então, não, mas eu vou tirar essa cultura, esse enraizamento. Isso é praticamente ridículo, né? E é bom eles pensarem assim, porque, como disse o Sheikh Hassan Nasrallah, o melhor inimigo é aquele inimigo idiota, né? E eles pensam como idiotas, né? Então, eles acham que realmente temos tudo isso acontecendo. Tem 2 perguntas que eu achei pertinentes, eu acabei perdendo onde está, mas uma delas diz assim que se Israel está dizendo que vai ser uma resposta letal muito forte, que poderia ser uma sabotagem. Na verdade, existe essa sabotagem pelo que a gente chama de grupo Mujahideen Khalq. O Mujahideen Khalq é um grupo que
permaneceu depois da queda do Shah do Irã, e eles participaram na guerra ao lado do Saddam Hussein contra os próprios patriotas iranianos. Eles têm um apoio político presente em Paris, exatamente, e eles recebem, naturalmente, incentivo dos Estados Unidos para operações. E eles têm uma aglomeração populacional que é cercada dentro do Iraque. Isso era desde a época do Saddam Hussein, e com a vitória do Irã sobre o Iraque, eles ficaram meio tipo, ficam quietos, calam a boca, que a gente não mexe. Só que de vez em quando aparece alguém que se infiltra no Irã e faz esse tipo. Para quem acompanha, teve alguns tumultos no Irã, em Teherã, mas todas essas cidades que vieram a acontecer foram acusados esse grupo de Mujahideen Khalq. Existem alguns outros grupos de menor importância, mas que parece todos eles sumiram com os acordos que os países árabes, como o Emirados, o Bahrein e a Arábia Saudita, diz que não vai querer apoiar nenhum grupo radical. Muito menos o Paquistão, que não tolera esse tipo de grupos radicais, porque sempre acaba voltando em cima deles mesmos. Né? Então, isso é uma coisa que ele comentou, eu acho que procede, né? Que existe, provavelmente, é isso, o Jean Almeida que fez esse comentário, o ministro da Guerra de Israel, disse que o ataque será mortal e de um jeito que o Irã não saberá como foi feito, nem quando. Isso cheira a sabotagem. Isso é a teoria presente com o apoio do Mujahideen Khalq. Então, uma outra definição, o NOAA previu, NOAA, acho que deve ser alguma organização internacional, previu que uma onda de plasma resultando de uma injeção de massa coronal chegará à Terra amanhã. Isso afetará as comunicações via satélite. Não seria a hora do Irã e os russos intensificar suas ações? Exatamente aquilo que a gente falou. A maioria dos mísseis e a maioria dos drones feitos pelo Irã e pelo Iêmen e entregados presentes, até feitos pelo Líbano, do Hezbollah, não depende de satélites ou desse tipo de poluição que possa vir pela atmosfera e atrapalhar. Então, na verdade, isso existe, as explosões solares que afetam os satélites, a gente vê, às vezes, afeta a programação que a gente tem via satélite, mas isso não seria um momento ou uma janela. A própria janela de você atingir os seus objetivos já foi estudada e, como eu falei num período anterior, eles dependem muito mais da inteligência artificial, de você mapear com monitores a área que você está sobrevoando, do que você depender de satélites, como é a grande defesa da OTAN, dos Estados Unidos e dos países aliados. Ok? Eu queria colocar uma questão que também é um pouco teórica. O Biden disse que, terminado essa guerra na Palestina, que eu não sei se termina antes do dia 5 de novembro, que na verdade é 20 de janeiro, a posse do novo presidente, né, da nova presidente, acho que a Kamala ganha, a questão do Estado da Palestina, né? A proposta da ONU, a proposta do Conselho de Segurança, que todo mundo coloca, e a proposta dos palestinos é 2 estados, né? Eu, como militante da solidariedade, eu apoio o que os palestinos defendem. Então, eles estão defendendo 2 estados, eu também apoio. Agora, como teórico, como autor, como acadêmico, eu acho que essa proposta está morta, né? Eu queria ouvir sua opinião. Qual é a proposta? Há um debate histórico lá, o Ilan Papé defende Estado único, né? Binacional e o nome Palestina, igual o modelo Canadá, todo mundo lá fala 2 línguas. E como que você vê a solução ali, Assad? De todos os que participaram, né, de todos que
que eu ouvi alguma análise do day after, né, o dia seguinte, eu acredito que a proposta de 2 estados é uma solução tampão, uma solução que pode minimizar o que aconteceu agora na tentativa de você chegar a um acordo mais amplo. Mas eu acredito que você só conseguirá criar um Estado na Palestina dividindo, e mais ou menos no mesmo molde libanês, onde você tem um parlamento sectarista, e viveu assim faz 70, 80 anos, desde 1924, desde 1920. Teve seus idas, sobes e desces, suas brigas, mas, de certa maneira, ele conseguiu sobreviver até hoje, e, naturalmente, se você tiver um Estado de Israel e um Estado palestino numa confederação, no qual os dois passam a estar sobre a mesma lei, com algumas diferenças em alguns ritos, vamos dizer, mas que você passaria a ter uma economia única, uma polícia única, o exército deixa de ser o orgulho e passa a ser a polícia mais importante. Então, é possível ter. Mas isso exige uma condição que é a grande dificuldade, eu acredito, dos israelenses, é aceitar que o sionismo, ou ele se reforma, ou ele cai fora. Ou ele se reforma, ou ele cai fora. Eu estava escrevendo um artigo a respeito desse aspecto, quais são as possibilidades, até legais, de você ter. A menor possibilidade é ter 2 países independentes vivendo um com o outro. Talvez isso seja apenas um modelo tampão para se tentar verificar um modelo de convivência. E o modelo libanês de convivência entre as religiões, principalmente entre cristãos e muçulmanos, talvez possa ser aplicado em Israel e você conseguir ter uma sobrevivência, mas desde que até os que querem ser sionistas, talvez eles tenham 3, 4 lugares no parlamento, mas a maioria do povo de Israel teria representantes laicos, praticamente, mesmo que sejam religiosos, sectaristas, mas alguns tetos seriam eliminados. Ninguém vai eliminar ninguém, não existe a grande Israel, vamos ter que conviver e vamos ser. Literalmente o que aconteceu no final das cruzadas. As cruzadas tiveram uma parte se integrando aos governos locais, uma boa parte dos cristãos da Síria são originários, são nativos, lugares que vieram do Iraque, mas também são originários das grandes cruzadas. E, no final da conta, outra parte pegou suas trouxas e foram embora. É o que vai acontecer. Mas alguns palestinos também podem ir embora? Pode. Isso acontece, a imigração palestina é igual à imigração libanesa, está pelo mundo inteiro, igual à imigração síria. Mas os nativos que vão ficar vão ter que fazer isso. E Israel vai passar pelo mesmo processo, vai ter que ter um modelo de governo parecido com o modelo do Líbano, confessionalista, tudo bem, vai ser confessionalista, sectarista, nos cargos superiores, intermediários, e assim para frente, e ter o modelo que mais se abrange a um modelo de paz seria copiar o modelo libanês, e com algumas melhorias. A Leia Guimarães fez uma pergunta que eu estou supondo que no final da estrada os Estados Unidos encontrarão a racionalidade, o que faz a gente acreditar no cálculo racional depois de tanto horror. É literalmente isso, é um cálculo racional, é um cálculo de ganho e perda. O que acontece se eu perder Israel e perder minha entrada no Oriente Médio? Eu vou conseguir grandes monarquias para sempre? Eu vou conseguir grandes apoiadores para sempre? Não. Provavelmente, Israel é um país, é um contexto, é uma entidade muito importante para os Estados Unidos. Agora, o que vai mudar é a forma que Israel vai se relacionar interno. Então, quando que acontece? Quando um dos lados perde. O Japão perdeu a Segunda Guerra Mundial e não por isso deixou de existir. E a Alemanha perdeu a Segunda Guerra Mundial e não por isso deixou de existir. Eu acredito que Israel vai perder a guerra dela e ela vai continuar, vai existir de outra maneira.
mas naquela questão que a gente conversou, talvez num programa dedicado a isso, a gente pode conversar sobre quais são as possibilidades reais que possam vir. A menor delas, eu acredito, seria 2 estados independentes. E a melhor delas é copiar o modelo libanês. Eu já li alguns estudiosos israelenses próximos a esse pensamento, aceitando que realmente o sionismo precisa ter uma reforma. Eles não falam no fim do sionismo, mas falam em reforma disso daqui. Tá bom? Você falou em cruzadas. Eu não sei se você que é vaticanista, né? Os maronitas aceitam a liderança do Papa, né? Eles são uma igreja ortodoxa que reconhece a liderança do Papa, né? Mas não sei se você viu hoje a Associação dos Templários pediu o reconhecimento do Papa da volta dos Templários, né? Os Templários foram fundados em 1118, né? Daquela época das Cruzadas, pelo Bernardo de Claraval, né? Que depois virou São Bernardo, né? E eles foram extintos, né? 1312, né? Pelo Papa Clemente V. E aí o seu líder, o Jacques de Molay, foi queimado na fogueira, 1312, quer dizer, faz 712 anos, né? E agora eles querem voltar a atuar e se reivindicam uma organização armada, né? Você imagina se o Papa Francisco vai aceitar a volta dos Templários com uma organização armada? Eles vão tomar lá Jerusalém da mão de sei lá de quem. Nessa questão de geopolítica religiosa, vamos dizer, as igrejas, a Igreja de Roma, ela não é a mais antiga igreja que existe no cristianismo. Então, você tem a igreja da Etiópia, você tem a igreja da Alexandria no Egito, que são os coptas, você tem a igreja de Jerusalém. A Síria, do meu avô, a Síria. A Síria, lá de Antioquia, né, é a mais antiga. Então, são 4 grandes igrejas antes de Roma. A Antioquina, a Etiópia, de Addis Ababa, e a de Alexandria e, naturalmente, de Jerusalém. Para as pessoas entenderem que as primeiras igrejas com presença de padre e a hierarquia de um bispo que cuidava disso daqui, ela nasceu antes da adoção de Roma, como a igreja oficial, a Igreja Católica Apostólica Romana, mas foi a conversão do imperador romano ao cristianismo. A partir daí era a igreja mais forte porque tinha a força militar, algo que as outras igrejas não tinham. A igreja maronita, ela se refere a São Maron, que é um monge que viveu na Síria, é um emerita, então, portanto, dedicado à oração, e que uma boa parte da comunidade que se converteu ao cristianismo, né, as minhas cidades eram ateus até os anos 700, 800, e se converteram ao cristianismo, adotaram os mandamentos, ou as lições da igreja oriental, que é a igreja maronita, e depois disso daqui foi afinada com Roma, e depois, nos anos 1600, 1800, tiveram uma interligação muito maior. Mas antes disso, nos anos 1400, em torno desse período, houve uma integração melhor da igreja maronita, que a gente chama ela de Igreja Apostólica Romana, com rito maronita. Não muda absolutamente nada para quem assiste uma missa. A única diferença é que a nossa missa é em idioma árabe e é intercalada por frases e momentos de fala em aramaico, que era a língua que Jesus Cristo falava. Então, a consagração do pão e do vinho, ela é feita no idioma de Jesus Cristo. E quem
pela primeira vez quiser assistir nas igrejas maronitas, todo domingo às 11h30, vai compreender um pouquinho mais da identidade das igrejas que tem no Oriente Médio. E a igreja maronita sobreviveu a tudo que teve de invasões árabes porque ela é árabe, ela pensa em árabe, ela escreve em árabe, ela respeita as tradições árabes, principalmente tradições islâmicas. Então, é esse contexto que é importante. Então, isso é uma outra aula que a gente precisa conversar, contar um pouquinho mais dos maronitas e da presença deles. Essa igreja do meu avô, ele fundou em 1958, em São Paulo, Igreja Siriana Ortodoxa, né? A missa é rezada em aramaico, né? Até hoje, né? Olha, tem uma pergunta aqui eu hoje, quando estava fazia o comentário no Geopolítica em Foco, na TVT, enquanto eu analiso, fica passando filmes no fundo, né? E aí passou uma imagem de um enterro de um soldado israelense com a bandeira de Israel, e aí apareciam os drusos ali, né? Aí o nosso amigo Ivo Miranda Gomes, que é um camarada nosso do partido, perguntou se você sabia por que os drusos estavam ali prestando honrarias ao soldado israelense morto. Você sabe de alguma coisa ou não? Claro, isso daqui é uma questão muito discutida entre os drusos. Os drusos que são concentrados na região israelense, os drusos, né? Eles formam uma grande população no Monte Aramon, uma parte do Golã. Então, até hoje, eles não admitem a nacionalidade israelense. Eles se consideram sírios em território ocupado. Tanto que aquele míssil que caiu num campo de futebol, que não era um míssil do Hezbollah, mas um míssil antiaéreo que acabou caindo de Israel, caiu na cidade de Shams e matou se não me engano, umas 10 crianças ou 11 crianças. Israel tentou explorar isso, que, tá vendo, o Hezbollah está atacando os drusos, para criar aquele sectarismo. Imediatamente, os próprios drusos que são presentes lá falaram, não, o ocupante aqui não é o Hezbollah, o ocupante são vocês. Então, mataram a possibilidade de qualquer tipo de incentivo dos drusos contra o Hezbollah, que são predominantemente xiita, e contra e colocaram no que a gente chama dos árabes mais como chama? A gente fala que é carioca da gema, né? É a mesma coisa, os drusos da gema árabe, né? São os principais que a gente fala. E os drusos, eles têm uma concentração no Líbano que imediatamente se posicionou a favor dos drusos que estão no Golã e nos drusos que estão no Líbano. Agora, dentro de Israel, você tem uma camada de soldados drusos que aceitaram a nacionalidade israelense e também são colocados como bucha de canhão de Israel. E isso é muito... Então, quando existe a morte de um deles, aí se coloca na mídia, mas a população drusa, ela é muito mais árabe do que eu, você ou de qualquer outra pessoa que a gente conhece. Mas esses soldados que morreu não eram israelenses, eram um druso que colocaram a bandeira de Israel em cima do caixão. Não, é um israelense. Mas por que eles estavam velando o corpo dele? É um soldado israelense. E os drusos... um soldado israelense morto, de origem drusa, de religião drusa, é velado como um cara druso. Agora... Não, mas o soldado israelense era druso? O soldado israelense. Você tem oficiais israelenses. Druso? De origem drusa. Mas como assim de origem drusa? Um israelense pode ser druso? Não, israelense é uma nacionalidade. O judeu é a religião. Agora, o druso é religião. Ele pode ter nacionalidade israelense, pode servir no exército e pode ser morto. Então ele é um druso com nacionalidade israelense.
Sempre um druso tem que ter uma nacionalidade. Ah, Por isso que eu sei, falei então. que os drusos do Golã são sírios, não São são sírios. drusos. Sim, Recusam a nacionalidade israelense. sim, Agora, tem tem alguns. palestino israelense também. Não, agora eu entendi. Não, Sim, palestino israelense não tem, tem muçulmano tem. israelense. A gente Não, não confundir a religião com a nacionalidade. A não, nacionalidade é tem 1,5 israelense. milhão de palestinos que têm nacionalidade israelense. Eles votam lá, tem carteira de identidade israelense. Tudo Tem, bem. tem, 1,5 milhão. Esse, agora que eu entendi, esse soldado, ele é druso, com nacionalidade israelense, estava alistado no exército de Israel e morreu. Então, Isso. por isso que a bandeira. Ah, Mas isso entendi. não significa que os drusos presentes no Golã, existe um tipo de uma recomendação de não servir no exército. Isso existe. E os drusos do Líbano não concordam. Mas também não precisamos ficar dando away e fazer um barulho para uma coisa que não afeta Não, o não afeta. contexto. Ah, Não, mostrou, mostra. Mostra. não, tá Lá vai certo. ter soldado israelense com nacionalidade etiopiana. Vai ter soldado israelense com nacionalidade sudanesa. Então, o exército de Israel igual eles têm ucraniano, norte-americano. Por isso que quando a gente fala dupla nacionalidade, a gente está se referindo a isso. É, Agora, a gente não costuma falar que palestino tem nacionalidade israelense. O que nós é, costumamos falar e definimos são árabes de 48 e que moravam nessa terra, têm isso, origem palestina, isso, porque que tem para esse pessoal, é, eles acabam dando a nacionalidade, mas isso identidade israelense. não quer dizer que eles têm todos os direitos, Não, não, só, porque dentro de Israel você tem direitos civis, entre aspas, e é, direitos religiosos. Então, isso. Os palestinos são os cuidados para. são Não existe cidadãos de segunda. palestino com dupla nacionalidade de Israel. Existem alguns Não, não. árabes que moram na Palestina, têm a nacionalidade É, israelense, mas têm um sentimento palestino, têm um sentimento são árabe anti-israelense. cidadãos de segunda classe. É. Bom, tem um dos mapas que você mandou, ela conseguiu colocar aqui. Você quer explicar esse? Depois tem o outro lá. Isso. Esse aqui é uma macro visão, né, da situação. Vamos começar por Jerusalém. A parte em redondo, em vermelho, perto de Berseba, é a faixa de Gaza, para vocês terem uma ideia. Aí nós temos Tel Aviv, Haifa e o Líbano, Beirute. Essa linha em vermelho que tem embaixo, entre Beirute e Damasco, uma linha em vermelho, na verdade é o rio Litani, que a gente vai ver ele numa imagem aumentada. E toda essa faixa em pink é literalmente o norte de Israel que está sendo bombardeado, que de alguma forma recebeu bombardeios e mísseis. A gente vê a cidade de Haifa, e abaixo de cidade de Haifa a gente começa a ver Tel Aviv. Essa área um pouquinho em branco é a Cisjordânia, que você tem uma mistura de colonos israelenses e assentamentos palestinos, ou acampamentos e vilarejos palestinos. Então, para vocês terem uma ideia, a gente vai ver a próxima foto e vai ver que a luta hoje, a grande guerra que está acontecendo, não é mais em território libanês, é numa No faixa norte de Israel. extremamente pequena. Então, se a Maria Luísa puder postar a Colocar o outro segunda, mapa, né? aí a Então gente ela vai falou que ver. tem que tirar um para poder colocar o outro. Vamos ver É lógico. se ela tá aí. Vamos ver. Ela deve estar postando agora. Agora ela tem que tirar um para colocar o outro. Vamos ver. Acho que vai dar certo. Olha a Leia falando aqui, ó. Eu sou de origem drusa. Meu pai era druso de Chueifat. Aqui em Minas existe uma colônia expressiva. Existem até cemitérios drusos. Olha que legal. Exato, Leia. Existe. Chueifat. Conhece? É lógico, o Shoifet fica no Cadá Alei, tanto que ela recebeu alguns bombardeios. Isso que foi questionado. Por que Israel está bombardeando algumas cidades drusas? É por vingança, né? Isso criou um grande problema no Líbano,
porque alguma mídia libanesa ligada às falanges, ligada ao pessoal os súditos dos Estados Unidos, eles denunciaram que havia armas e bombas em algumas cidades e vilarejos. Israel bombardeou para agradar. E, na verdade, eram regiões que tinham drusos, tinham xiitas, tinham de outras religiões, e que era para aumentar o sectarismo no Líbano. Isso daqui não tem grande importância, mas a região de Shuaifet, ela é conhecida, eu já estive nessa região, é uma região montanhosa, muito bonita, e é o único lugar do Líbano que tem uma pequena área desértica que a gente chama de deserto de Shuaifet. E isso é raro no Líbano, a gente tem isso daqui. E existe realmente uma grande uma comunidade expressiva e que data, se não me engano, dos anos 40 ou até antes dos anos 40, em Minas Gerais. E ela é extremamente participativa, né? Em São Paulo, nós temos o Lar Druso brasileiro, que é uma associação onde se agregam os drusos. Isso, ele faz filantropia, né? Bom, tem bons amigos aí. O Ivo aqui levantou uma questão que nós vamos ter que fazer um programa para isso, que ele achava que judeu era etnia, e aí é religião. Isso é um assunto muito polêmico, tem que ter muito cuidado para abordar esse tema, mas nós agora não vamos resolver. Então, o próximo mapa aqui é esse aqui, vamos lá. O próximo mapa, a gente está focado no sul do Líbano. Essa área em azul, se puder elevar um pouquinho só a imagem, ela está muito baixa, então está impedido. Ver se a Luísa consegue. Isso, Luísa, perfeito. Essa área em azul é a Palestina. A gente divide isso, o sul do Líbano, em três grandes divisões. A leste seria a parte que a gente chama o leste próximo da Galileia, a parte central e a parte oeste. Aí nós temos o Mediterrâneo à esquerda da imagem. Uhum. Essas cidades são as cidades que Israel está tentando entrar, e até agora não conseguiu. Se a gente perceber, os nomes praticamente caem exatamente nas fronteiras. Fazendo uma contagem de cima para baixo, do lado direito, 1, 2, 3, 4, o quinto nome é Blida. Blida, eles estão tentando entrar todo dia e não estão conseguindo absolutamente nada. A distância disso é 700 metros, 800 metros. Nós estamos falando de metros, não estamos falando nem de quilômetros. Essa faixa aqui não é nem a faixa que Israel está querendo ocupar. Ela está querendo ocupar uma distância mais alta, que é praticamente onde está escrito a palavra Líbano. Por baixo do Líbano, você tem o rio Litani, que vem... ele desce todo o Líbano, quando chega nessa região, ele faz um ângulo de 90 graus e se dirige para o mar. Isso o pessoal até fala que até o rio evita ir até Israel, então, para vocês terem uma ideia em relação a isso. Então, essa faixa aí é uma faixa de aproximadamente 130 quilômetros, né? Toda ela, né? Algumas regiões, e há uma tentativa de entrada com três agrupamentos israelenses na parte de cima. E isso não deu certo, se trouxe mais dois para entrar na parte central, e hoje eles tentaram entrar mais pelo litoral, também não tiveram sucesso. Então, parece que há 6 grandes agrupamentos que estão tentando se mobilizar para ocupar pelo menos essa faixa do sul do Líbano, que não passa na sua dimensão maior, da região de Naqoura até Tiro, você tem em torno de 15 quilômetros na faixa litoral. E aí você tem uma faixa grande e uma área literalmente ocupada por libaneses do Hezbollah. E na parte histórica, existem 7 cidades e vilarejos libaneses que foram ocupados por Israel no desenho das fronteiras de 1948. Na época, o Líbano teve que
aceitar, mas ressurgindo os problemas, você vê que tem 7 cidades, 7 vilarejos libaneses presentes em territórios israelenses ocupados. Mas, mesmo assim, da fronteira de 1948 para frente, existe a região de Shabaa, e que fica exatamente na ponta da extrema-direita superior, na parte superior direita, onde fica as fazendas de Shabaa, que na verdade é um nome dado a várias colinas e montanhas, onde é rico de água, e que Israel diz que não abre mão delas, porque estrategicamente é importante. Mas são territórios libaneses que era para ser discutidos na resolução e na aplicação da resolução 1701. Então, isso é uma imagem de o que a gente está disputando são quilômetros, né? Não estamos falando em... E todo esse poderio norte-americano e o apoio de Israel não está conseguindo entrar nessa área. Mas, Assad, eles ocupam Sheba ainda? Não, né? Não, eles ocupam Shabaa. Shabaa é a libanesa. A Mzera Shabaa, quer dizer, as fazendas de Shabaa, sim, e Kfar Shuba são ocupadas por Israel. Mas onde fica onde? Qual cidade aqui no canto direito? Rola? Se ela puder levantar, se ela puder baixar a imagem, aí ela fica no canto superior direito. Não sei se a Luísa está nos ouvindo. No canto superior direito, aí você vai encontrar... É mais para cima ainda que fica Sheba? Isso, fica mais para cima, porque esse lado azul do lado direito é chamado Galileia, a Alta Galileia. Aqui é chamado... Palestina, que é Israel, né? Não tem Palestina e Israel, é território palestino ocupado. Não, é Palestina ocupada, eles chamam de Israel, então é mais para cima ainda, não dá para ver ainda, então. Sheba. Não, exatamente não dá. Ela teria que passar a imagem um pouquinho mais para cima. Eu acho que ela não está nos ouvindo, senão ela queria... Isso. Bom, a outra pergunta que eu te faço é o seguinte: eles estão falando que a invasão não vai ser agora pelo sul, vai ser pelo sudoeste. Que parte é sudoeste? É Rola ali? É a parte esquerda, né? É as cidades de Naqoura, Al-Saeb, aqui no canto, aqui. Al-Mashab, a cidade de Al-Mashab. Naqoura. Essa parte que é chamada de sudoeste. Sudoeste, tá. Mas, na verdade, é a parte oeste. Eles não vão conseguir entrar por nenhum canto. É toda a região montanhosa, então, isso não se repete. Eu dei uma explicação, eu queria que você confirmasse, porque 82 e 2006, o exército libanês não teve assim uma participação. Agora, parece que o exército libanês ele está nessa região aqui, ele está se somando à resistência libanesa também, ou não confirma isso? Não, ele não está somando a resistência libanesa, ele tem seus postos militares, assim como a UNIFIL tem todos os postos militares distribuídos. Perto de cada posto da UNIFIL, você tem um posto do exército. O exército libanês está nessa fronteira? Está nessa fronteira em postos, mas não tem sido atacado. Ah, sim. Quantos efetivos você acha que o exército libanês tem nessa região aí? Eles têm aproximadamente 3.500 homens. Mas só nessa região? Isso. E o exército total libanês, quantos homens tem, você acha? O exército libanês conta em torno de 80 mil soldados, né? Por isso que na resolução que eles estão tentando, que eles estavam querendo, que 15 mil soldados novos sejam para ocupar exatamente essa faixa vermelha, vamos dizer, para reforçar a UNIFIL e restringir a ação do Hezbollah. É uma coisa que somente quem vive nos castelos lá em cima, no último andar do castelo, acha que o chão de fábrica é normal. Então, isso são coisas que, quando são publicadas, qualquer analista, qualquer estudioso, sabe que isso é conversa para boi dormir. Inventa, vou mandar exército, o exército do Líbano vai bater no Hezbollah. É tudo especulações políticas que não levam a nada e a gente deixa de ouvi-las.
porque não tem significado nenhum em termos real e em termos de nos dar critérios para analisar o que vai acontecer. Né? Agora, por que razão que o Líbano não desloca seu exército para essa fronteira? 30 mil homens, 40 mil homens? Vai deslocar para quê? Você É tem... para segurar Israel? Não é uma luta de espada e arco e flecha, é uma luta de exércitos. Você precisa de força aérea. O exército brasileiro, o exército libanês tem 2 tucanos de treinamento. Então, como vai enfrentar? Não tem mísseis antiaéreos, não tem tanques de grande porte e não tem mísseis antitanques. Tem treinamento, tem recursos humanos, mas não tem armamento. É proibido o exército do Líbano ter armamento. Então, para que você vai colocar 30 mil homens sem armas? Deixa eles distribuídos pelo Líbano e deixa eles ajudar na logística de apoio ao Hezbollah, que é uma coisa que acontece e não é declarada. Então, o exército do Líbano, 70% do exército do Líbano é formado por militantes xiitas, por gente xiita. 70% do exército apoia o Hezbollah, pelo menos só pela questão religiosa, fora os oficiais, o que vem para cima e tudo. Então, não precisa do exército. Não precisa, entender. Não, tá bom. Olha, eu acho que foi muito bom aí, nós estamos atingindo aquele patamar das nossas lives anteriores, foi muito bom, não sei se ficou aí alguma dúvida, o pessoal colaborou aí bastante com contribuições, entrou um membro novo no canal aqui, deixa eu ver aqui, a Nara Costa, e houve contribuições aqui da Sentinela, que também o Jamal, que é da nossa comunidade, a Regina, a Mi Santos, e nós quase batemos em 1.500 ao vivo, né? Até amanhã vai dar mais de 10 mil pessoas, né? É isso, Assades, quer fazer uma despedida? Amanhã a gente vê aí se dessa madrugada já vai ter algum ataque israelense ao Irã, né? Isso, eu queria agradecer a todos que participaram, umas pessoas me elogiaram, isso só me aumenta mais a importância de ser mais preciso, mais objetivo e mais estudioso nisso daqui. Então, eu agradeço a todos que, de certa maneira, me cumprimentaram e agradeço ao camarada, eu não sou ligado ao Partido Comunista, né? Eu falo que se eu entrar no PCdoB, eu seria o tesoureiro, porque eu não sou muito comunista socialista, né? Se você fosse nosso tesoureiro, o caixa vai aumentar bem, viu? Aí vocês iam mudar de ideia. Mas eu acho que eu vou agradecer a todos e realmente nossa expectativa é ver o que deve acontecer esses dias, se realmente o Netanyahu vai cometer o tiro fatal no pé dele. Dessa vez, talvez ele vai dar o pé não no coração, mas na própria cabeça. E em breve a gente volta isso. Tendo novidades, se for o caso, amanhã a gente volta e obrigado mais uma vez aí, Assad. Você está formando aí um fã-clube, daqui a pouco eu vou passar o canal para você, viu, meu amigo? Pessoal aqui te elogia que só, viu? É isso aí. Você também é um grande estudioso e os canais que têm ajudado a gente também são soldados anônimos, né, que a gente precisa. Viu? Então é isso aí, pessoal. Então é isso. Você pode sair, depois eu faço o fechamento aí. Um abraço a todos aí. Obrigado. Obrigado aí ao apoio que a Luísa sempre nos dá aí. Minha esposa chegou. Tudo bom? Tudo bem. Vai subir ou não vai? Vou subir. Deixa a Luísa encerrar aqui a live. Então, vamos lá. Um abraço para todos.